Hello, estamos aqui em mais um vídeo, mais um especial. Estou aqui só para introdução, né? Aparecerei aqui de vez em quando só nesses especiais. Hoje vamos falar sobre as novelas dos anos 90. Tem muita novela para continuar nesse especial, tá? Lembrando que estamos falando apenas de novelas das 6, por enquanto. Então, sem mais delongas, né? Porque são muitas novelas, a gente vai ser rápido aqui. Então, roda o vídeo aí e daqui a pouco eu volto. Gente Fina foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida entre 12 de março a 18 de agosto de 1990 em 137 capítulos, substituindo Sexo dos Anjos e sendo a 39ª novela das 6 da Globo. E sendo aí a novela que abre a década de 90, né? Seguindo aqui no nosso especial. Escrita por Luiz Carlos Fusca e Walter George Durst, livremente inspirado no argumento de José Louzeiro, foi escrita com colaboração de Marilu Saldanha, contou com a direção de Erval Rossano, Luiz Fernando Carvalho, Lucas Bueno e Milton Gonçalves. A direção geral e núcleo foi de Gonzaga Blota. Contou com Hugo Carvana, Nívia Maria, Sandra Brea, Lisandra Souto, Guilherme Fontes, Sandra Barsotti, Gracindo Júnior, Otton Bastos e Paulo Goulart nos papéis principais. Barriga de Aluguel foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida de 20 de agosto de 1990 a 1º de junho de 1991, em 243 capítulos, gigantesca. Substituiu Gente Fina e foi a 40ª novela das 6 exibida pela Globo. Barriga de Aluguel é uma das novelas mais famosas da Globo e é um clássico escrito por Glória Pérez, com a colaboração de Leila Mícolis. Teve a direção de Wolf Maia, Inácio Coqueiro e Silvio de Francisco. A direção geral e de núcleo também foram de Wolf Maia. Barriga de Aluguel acho que tá naquela lista de novelas icônicas da Glória Pérez, junto com Caminho das Índias, O Clone, América e por aí vai, né? Contou com as atuações de Cláudia Abreu, Cássia Kiss, Vitor Fasano, Humberto Martins, Denise Fraga, Leonardo Vilar, Mário Lago e Beatriz Segal, em uma trama como a Barriga de Aluguel, como tema principal, que é uma expressão popular para a maternidade de substituição. E a trama falava sobre um casal, né, que era a Ana e o Zeca, e eles queriam... eles não podiam ter filhos, e eles decidiram chamar a Clara, que era interpretada pela Cláudia Abreu, chamar ela, que ela era uma garota, ela era pobre, assim, né, e ela tinha 2 serviços, e decidiram propor pra ela assim, tipo, ó, a gente te dá 20 mil se você emprestar o seu útero, vamos assim dizer, né, pra fazer a inseminação e ela ser a barriga de aluguel. Só que aí ela tinha que assinar um contrato, tipo assim, ó, quando o bebê nascer, é nosso, tá? A gente tá te dando dinheiro, você vai tá parindo, tudo mais, né, vai ser gerado em você, mas o filho é nosso. Então, ok. E aí teve um parto muito difícil e ela foi tendo um instinto materno ali, que no fim ela se apegou à criança e ela não queria dar de jeito nenhum. E ela acaba meio que sendo foragida, né? Porque ela tinha assinado tudo, garantindo que não ia ficar com a criança. E aí vira todo um rolo por 243 capítulos. Imagina a barriga dessa novela. Literalmente aqui, né? Num trocadilho aqui sem querer. Salomé foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida entre 3 de junho a 4 de outubro de 1991 em 107 capítulos. Substituiu Barriga de Aluguel e foi a 41ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Sérgio Marques com colaboração de Elizabeth Gin, Alcides Nogueira e Márcia Prats. Foi livremente inspirada no romance homônimo de Menotti Del Pitta e contou com a direção de Marco Aurélio Bagno, com direção geral e núcleo de Erval Rossano. Contou com atuações de Patrícia Pilar, Petrônio Gontijo, Imara Reis, Suzy Rego, Edwin Luiz, Rubens de Falco, Flávia Monteiro e Carlos Alberto. Aí a trama falava de Salomé, que era uma mulher à frente do tempo dela, que desafiava as convenções sociais da Paris de um século lá que me falhou a memória agora. Mas é uma novela de época, como uma boa novela das 6, né? Grande parte das novelas das 6 da Globo são novelas de época. Ou espírita, ou os dois, né? Aí ela vem pro Brasil, tem toda uma repercussão, porque falam que ela que, tipo, tem uma coisa mais conservadora, e o povo fala que ela é ruim, que o que ela faz é... Que é isso? Esse negócio de dança sensual, não sei o quê. E aí tem todo um rolo lá, gente. A história é um negócio. E aí a base inicial da história foi o romance Salomé,
publicada em 1940 por Menotti Del Pitte. Romance esse inspirado na passagem da Bíblia em que a dançarina Salomé pede ao rei Herodes a cabeça do profeta João Batista. A ideia original de Salomé era que fosse apresentada com apenas 60 capítulos. O então vice-presidente de operações da emissora, Boni, vetou o projeto, aumentando a duração da trama, que passou a ter 107 capítulos. No entanto, a novela ainda é uma das mais curtas já produzidas para o horário das 6. E se eu não me engano, Salomé foi um caso parecido com Pacto de Sangue, que eu falei no vídeo da semana passada, né, sobre as novelas dos anos 80, que a novela foi uma obra fechada, que se eu não me engano a novela já foi gravada direto, assim, então não tinha muitas alterações pra fazer, porque quando é uma obra aberta, exemplo de novelas atuais aí, as novelas que tá passando agora na Globo aí, Terra e Paixão, Amor Perfeito, Vai na Fé, que são novelas, obras abertas, então tipo, enquanto tá no ar a novela, enquanto as pessoas estão assistindo, eles estão gravando a novela ainda. Então, se o público gostar ou não de algum personagem, alguma coisa, dá pra fazer alterações na história enquanto a novela ainda tá no ar. Então, por ser uma obra fechada, foi gravada tudo de uma vez, aí não tem muito o que fazer. Aí, tipo, se a pessoa não gostou de alguma coisa, vai ter que ficar daquele jeito. E aí acaba prejudicando até a novela, né? Felicidade foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 7 de outubro de 1991 a 30 de maio de 92, em 203 capítulos, substituindo Salomé e sendo a 42ª novela das 6 da Globo. Escrita por Manuel Carlos com a colaboração de Elizabeth Gin, Marcos Toledo e Eliane Garcia, teve direção de Inácio Coqueiro e Fernando de Souza. A direção geral e de núcleo foram de Denise Saraceni. Contou com as participações de Maitê Proença, Tony Ramos, Viviane Pasmanter, Harrison Capri, Marcos Winter, Ednei Giovenazzi, Monique Cury e Laura Cardoso. A novela foi um retorno do Manuel Carlos à Globo, né? Foi a segunda Helena dele, porque a primeira Helena tinha sido em Baila Comigo, né? E aí ele tinha saído da Globo em 1983, porque ele tinha feito a novela Sol de Verão, que é uma novela das 8, que num próximo especial aí sobre novela das 8 a gente fala sobre isso. E que o protagonista na novela era o Jardel Filho, e o ator faleceu, tipo, quase na reta final, assim, da novela. Ele era protagonista, né, então, meio que não... E ele era muito amigo também do Manuel Carlos. O Manuel Carlos não tinha condições de continuar aquela novela, e a Globo queria que ele continuasse, e aí ele abandonou e deixaram nas mãos do Laro César Muniz pra continuar a escrever a novela, né. E aí, o Manuel Carlos saiu da Globo e ele voltou só em 1991. E aí o Manuel Carlos, ele ia escrever, na verdade, ele ia lançar Por Amor. Que a sinopse de Por Amor já tinha sido escrita há muitos anos. Tipo, Por Amor é de 1998. Mas, aqui no caso, já no final da década de 80 já estava escrita a novela, né? Só que aí a Globo pediu pra ele fazer Felicidade, que ele também já tinha apresentado a sinopse. Despedida de Solteiro foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 1º de junho de 1992 a 29 de janeiro de 1993, em 206 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia seguinte, 30 de janeiro. Substituiu Felicidade e foi a 43ª novela das 6 da Globo. A novela foi escrita por Walter Negrão com a colaboração de Rose Causa, Ângela Carneiro e Margarete Bouri. Teve a direção de Reinaldo Bouri, Cláudio Cavalcante e Carlos Manga Jr. Contou com as atuações de Paulo Gorgulho, Lúcia Veríssimo, Felipe Camargo, Tássia Camargo, João Vitti, Rita Guedes, Helena Ranaldi e Eduardo Galvão. E eu lembro que eles tinham criado uma cidade cenográfica, que seria para Mulheres de Areia, e aí eles pintaram a cidade, fizeram todas umas mudanças e reaproveitaram. Reaproveitaram não, né? Porque não chegou a ser usado, porque tiveram que adiar a produção de Mulheres de Areia. E aí usaram essa cidade para fazer a cidade cenográfica de Despedida de Solteiro. Mulheres de Areia foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 1º de fevereiro a 25 de setembro de 1993, em 203 capítulos, substituindo Despedida de Solteiro e sendo a 44ª novela das 6 exibida pela Globo. É uma das novelas mais famosas de todos os tempos, uma das mais lendárias, né? Escrita por Ivani Ribeiro, a trama foi um remake mixado de 2 novelas da própria Ivani, que é Mulheres de Areia, de 1973, né, em que as gêmeas eram interpretadas pela Eva Vilma, e O Espantalho, de 1977, ambas exibidas na TV Tupi e Record TV, respectivamente. Contou com a colaboração de Solange Castro Neves e direção de Carlos Magalhães, Inácio Coqueiro e Wolf Maia, que também foi diretor-geral.
Contou com as atuações de Glória Pires, Guilherme Fontes, Marcos Frota, Raul Cortez, Suzana Vieira, Viviane Pasmanter, Humberto Martins e Sebastião Vasconcelos nos papéis principais. Para escrever a trama, Ivani Ribeiro se inspirou em uma radionovela de sua autoria chamada As Noivas Morrem no Mar, escrita em 1965, e essa novela foi inspirada no filme Uma Vida Roubada, lançado em 1946, com Bette Davis no papel das gêmeas. Que é tipo Dead Ringer, né? Que seria o... Alguém Morreu em Meu Lugar, que é muito bom esse filme, inclusive. E aí, em 1990, Ivani cogitou apenas fazer um remake de Mulheres de Areia. Porém, como ela não estava satisfeita com o Sexo dos Anjos, que tá no vídeo da semana passada, né? Que foi a última novela da década de 80 das 6. Ela decidiu abandonar o projeto. E aí, né, a novela foi reexibida pelo Vale a Pena Ver de Novo entre novembro de 96 a abril de 97, em 110 capítulos, substituindo Meu Bem, Meu Mal e sendo substituída por A Viagem. Foi reexibida novamente pelo Vale a Pena Ver de Novo entre 2011 e 2012 e foi reexibida na íntegra no Viva em 2016. E atualmente, desde 26 de junho desse ano, está sendo substituindo Chocolate com Pimenta, né? E está sendo exibida aí na faixa das 2h40 da tarde aí na Globo. Nesse exato momento, inclusive, que estou gravando, está passando Mulheres de Areia, que é um ícone de novela. Glória Pires deu o nome nessa novela perfeita. Sonho Meu foi uma novela brasileira produzida pela Globo entre 27 de setembro de 1993 a 14 de maio de 94, em 197 capítulos, substituindo Mulheres de Areia e sendo a 45ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Marcílio Moraes com a colaboração de Margarete Bouri e Maria Adelaide Amaral, sendo inspiradas em obras de Teixeira Filho, as telenovelas A Pequena Órfã, da TV Excelsior, de 68, e Ídolo de Pano, da também extinta TV Tupi, né, de 1974, escrita em parceria com a autora Carmen Lídia. Contou com a supervisão de texto de Lauro César Muniz, além da direção de Reinaldo Bouri, Roberto Naar, Marcela Travessi, da direção geral e de núcleo de Reinaldo Bouri. Teve Patrícia França, Leonardo Vieira, Fábio Assunção, Carolina Pavanelli, Isabela Garcia, Valmor Chagas, Nívia Maria, Débora Duarte, Flávio Galvão, Eri Johnson, Carlos Alberto, José de Abreu, Ioná Magalhães, Elias Glazer e Beatriz Segal nos papéis principais. Socorro! Isso aqui é só os papéis principais. Se você for descer o resto do elenco, vocês vão ver. Tropicaliente foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida originalmente de 16 de maio a 30 de dezembro de 1994 em 194 capítulos, com a reexibição do último capítulo no dia 31 de dezembro, o último dia daquele ano. Substituindo Sonho Meu, sendo a 46ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Walter Negrão, com a colaboração de Elizabeth Gin, Ângela Carneiro e Vinícius Viana. Teve a direção de Gonzaga Blota, Marcelo Travessi e Rogério Gomes. A direção geral e núcleo foram de Gonzaga Blota. Contou com as participações de Silvia Pfeiffer, Harrison Capri, Regina Dourado, Francisco Coco, Vitor Fazano, Cássio Gabus Mendes, Celton Mello e Carolina Dickmann. E essa novela também tem um agravante que tem uma música que fica na cabeça. A qualquer momento fica na tua cabeça. Oh, Tropicaliente, oh, em lua. Enfim. Irmãos Coragem foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 2 de janeiro a 30 de junho de 1995 na faixa das 6, substituindo Tropicaliente em 155 capítulos, sendo a 47ª novela das 6 da Globo. Escrita por Dias Gomes com a colaboração de Ferreira Goulart, Lilian Garcia, Marcílio Moraes e Margarete Bouri, direção de Luiz Fernando Carvalho e Mauro Mendonça Filho, substituído por Reinaldo Bouri, Ari Kozlov e Carlos Araújo, a partir do capítulo 80, com o núcleo de Paulo Biratã. A obra é um remake da novela original de Jeanette Claire, exibida em 1970 na faixa das 8 horas. Contou com Marcos Palmeira, Marcos Winter, Ilha São Paulo, Letícia Sabatella, Laura Cardoso, Flávio Galvão, Gabriela Duarte e Cláudio Marzo nos papéis principais. Gente, estamos na metade do vídeo. Se você chegou aqui agora nesse canal, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho, compartilha com gente que gosta de novela, tá? Tem um arquivo especial aí falando de vários artistas brasileiros que já se foram, tem vários atores aí. Muitos dos atores que eu falei ao longo das temporadas do arquivo especial estão nessas novelas durante as partes aqui. Em algum momento apareceu aqui. Se não apareceu nessa das novelas das 6, na das 7, das 9, quando for fazer, vai ter também. Então, por favor, agora pode continuar.
Outra novela icônica aqui, Manuel Carlos batendo ponto aqui novamente, foi História de Amor, que foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 3 de julho de 95 ao 1º de março de 1996, em 209 capítulos. O último capítulo foi reexibido em 2 de março de 96, substituindo Irmãos Coragem, sendo a 48ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Manuel Carlos com colaboração de Elizabeth Jean, Marcos Toledo e Maria Carolina, teve a direção de Roberto Naar e Alexandre Avancini, com direção geral e artística de Paulo Biratã e Ricardo Waddington. Contou com as atuações de Regina Duarte, José Maier, Carolina Ferraz, Carla Marins, Ângelo Paes Leme, Lília Cabral, Yara Cortez e Eva Vilma. Quem é Você foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 4 de março a 6 de setembro de 96, em 159 capítulos, substituindo História de Amor, sendo a 49ª novela das 6 exibida pela Globo. Com argumento e sinopse de Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves, foi escrita por Solange Castro Neves, substituída por Lauro César Muniz, com a colaboração de Isa do Bock, Rosane Lima, Aymar Labac e Nelson Ladotti. Com direção de Erval Rossano, Flávio Colatrello, Luiz Henrique Rios, direção de produção de Carlos Henrique Cerqueira Leite e produzida pelo núcleo de Erval Rossano. Só lembrando, é uma novela póstuma da Ivani Ribeiro, porque a Ivani Ribeiro faleceu em 95, A última novela que ela fez em vida foi A Viagem, o remake de A Viagem, e essa veio a ser uma novela póstuma dela. Contou com as participações de Elizabeth Savala, Cássia Kiss, Alexandre Borges, Paulo Gorgulho, Francisco Coco, Cecil Thierry, Júlia Lemertz e Eva Todor nos papéis principais. Longe de Mim foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 9 de setembro de 96 a 28 de março de 97, em 173 capítulos, substituindo Quem é Você, sendo a novela número 50, que eu esqueci como que é o 50 em... Vocês entenderam. Escrita por Walter Negrão, com colaboração de Elizabeth Jean, Ângela Carneiro e Vinícius Viana, teve direção de Eri Koslov, Roberto Naar, Edson Spinello e Alexandre Avancini. A direção geral e de núcleo foram de Ricardo Waddington. Contou com as atuações de Tony Ramos, Viviane Pasmanter, Paloma Duarte, Márcio Garcia, Carolina Casting, Harrison Capri e Helena Ranaldi nos papéis principais. O Amor Está no Ar é uma novela brasileira produzida pela Globo e transmitida originalmente entre 31 de março a 5 de setembro de 1997, em 137 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia seguinte, substituindo Anjo de Mim, sendo a 51ª novela das 6 exibida pela Globo. Como vocês viram que no tópico anterior, que foi a novela Anjo de Mim, eu não sabia que era 50ª, Dei uma lembrada aqui de um tópico pro outro e enfim. Escrita por Alcides Nogueira, com colaboração de Bosco Brasil e Felipe Miguel, teve a supervisão de texto de Silvio de Abreu. A direção foi de Wolf Maia, Inácio Coqueiro, Leandro Neri e Paulo Gelli, sob a direção geral de César Lino e núcleo de Wolf Maia. Contou com as atuações de Beth Lago, Natália Lage, Rodrigo Santoro, Georgiana Góes, Luiz Melo, Leide Francisco, Natália do Vale e Nuno Léo Maia nos papéis principais. Anjo Mal, outra novela icônica, foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida entre 8 de setembro de 1997 a 28 de março de 98 em 173 capítulos, substituindo O Amor Está no Ar, sendo a 52ª novela das 6 exibida pela Globo. Foi um remake da novela homônima Anjo Mal, de 1976, criada por Cassiano Gabus Mendes, adaptada por Maria Adelaide Amaral, com a colaboração de Vicente Villari, Bosco Brasil e Dejair Cardoso. Contou com a supervisão de texto de Silvio de Abreu. A direção foi de Emílio de Biasi, José Luiz Vilamarim e Carlos Araújo, com direção geral e de núcleo de Carlos Mangue e Denise Saraceni. Contou com as participações de Glória Pires, Cadu Moliterno, Alessandra Negrini, Leonardo Brício, Maria Padilha, Daniel Dantas, Regina Dourado e Cláudio Correia Castro nos papéis principais. A história falava sobre Nice, que era uma moça pobre com carinha de anjo, um anjo mau, mas de atitudes nada corretas. Inconformada com o destino previsível, casar-se com um namorado suburbano e ter muitos filhos, ela emprega-se como babá na mansão dos Medeiros, onde já trabalha seu pai, o motorista Augusto, e se apaixona por Rodrigo, irmão de sua patroa Estela. A babá usa de todas as armas para conquistar o rapaz, visando o dia em que se tornará dona daquele casarão.
Era Uma Vez foi uma novela brasileira produzida pela Globo entre 30 de março a 2 de outubro de 1998 em 160 capítulos, substituindo Anjo Mal e sendo a 53ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Walter Negrão com colaboração de Elizabeth Gin, Júlio Fischer e Márcia Prats, no caso, né, o Henrique, sob direção de Rogério Gomes, Jorge Fernando, Marcelo Travessi e Fabrício Mamberti, direção de produção de Ítalo Granato e direção geral e de núcleo de Jorge Fernando. Contou com as participações de Drica Moraes, Gerson Capri, André Beltrão, Tuca Andrada, Cláudio Marzo, Elias Glazer, Nair Belo, Débora Seca e Cláudio Hensch nos papéis principais. As gravações do primeiro capítulo foram feitas em Barcelona, na Espanha, e em Santa Catarina foram rodadas as cenas do Arrozal de Pepe, na cidade fictícia do estado Nova Esperança. A novela, voltada ao público infanto-juvenil, focada nas aventuras das crianças, fazia referências a clássicos da literatura infantil, como Pinóquio, de Carlo Collodi, e do cinema, como A Noviça Rebelde, de Robert Wise, e O Mágico de Oz, de Victor Fleming. Paulo Altran foi o primeiro cotado para interpretar Xistos. Com a recusa do ator, o papel ficou com Cláudio Marzo, o que implicou em algumas mudanças no personagem, visto que Cláudio Marzo era consideravelmente mais jovem que Paulo Altran. Pecado Capital, outra novela icônica, foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida entre 5 de outubro de 1998 a 7 de março de 1999 em 185 capítulos, substituindo Era Uma Vez, sendo a 54ª novela das 6 exibida pela Globo. Foi um remake de uma telenovela do mesmo nome, né, de Janete Claire, exibida em 1975, adaptada por Glória Pérez. A direção foi de Maurício Frias, Fabrício Mamberti e Vicente Barcelos, sob a direção geral e núcleo de Wolf Maia. Contou com as atuações de Eduardo Moscovis, Carolina Ferraz, Francisco Coco, Cássia Kiss, Vera Fischer, Alexandre Borges, Paloma Duarte e Thaís de Campos nos papéis principais. Pecado Capital contava a história de José Carlos Moreno, que na versão original era interpretado por Francisco Coco, mais conhecido como Carlão, o taxista morador do subúrbio carioca de Marechal Hermes. Logo no primeiro capítulo acontece um grande e audacioso assalto a banco e os ladrões em fuga embarcam no táxi de Carlão, que agora é interpretado pelo Eduardo Moscovis. Só que a mala cheia de dinheiro é esquecida no carro. O taxista então vê ali a possibilidade de ascender socialmente, podendo enfim casar-se com a noiva Maria Lúcia, operária numa fábrica de roupas. E agora, para fechar, um novelão, um ícone, Força de um Desejo. Força de um Desejo foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida originalmente entre 10 de maio de 1999 e 28 de janeiro de 2000 em 226 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia seguinte, 29 de janeiro, substituindo Pecado Capital, sendo a 55ª novela das 6 e última da década de 90 exibida pela Globo. Escrita por Gilberto Braga e Alcides Nogueira, com colaboração de Sérgio Marques, Márcia Prats, Lilian Garcia, Eliane Garcia, Felipe Miguel e Marília Garcia. A direção foi de Carlos Araújo, Fabrício Mamberti e João Camargo, com direção geral e núcleo de Marcos Paulo e Mauro Mendonça Filho. Contou com as atuações de Malu Mader, Fábio Assunção, Reginaldo Faria, Paulo Betti, Cláudia Abreu, Marcelo Serrado, Natália Timber, Lavínia Vlasak e Celton Mello nos papéis principais. Força de um Desejo foi originalmente exibida pela Globo entre 10 de maio de 99 e 28 de janeiro de 2000, quando foi ao ar o último capítulo, totalizando 226 capítulos. No dia 13 de novembro de 1999, em um sábado, a novela não foi ao ar devido à exibição de um jogo de futebol amistoso entre Espanha e Brasil. Com isso, a trama, que teria 227 capítulos, fechou com 226. Assim como os demais, as outras produções da Globo, a novela foi inicialmente estruturada para 179 capítulos, mas terminou por ser tremendamente esticada a pedido da Globo, o que desgastou bastante autores e equipe. Foi a terceira novela mais longa da Globo dos anos 90, ficando atrás apenas de Barriga de Aluguel, com 243 capítulos, e 4x4, que teve 233 capítulos. Também está entre as 10 mais longas telenovelas da Globo, tendo ficado em sua exibição original durante 38 semanas consecutivas no ar, ou seja, 9 meses. Tal qual como Kubanacan, de Carlos Lombardi, e Alma Gêmea, de Valcir Carrasco, que tiveram 227 capítulos. Ao lado dessas, Força de um Desejo é a 9ª telenovela da Globo que mais tempo ficou no ar. Foi reexibida pelo Vale a Pena Ver de Novo de 26 de setembro de 2005 a 10 de fevereiro de 2006, substituindo Laços de Família e sendo substituída por A Viagem, em 100 capítulos. A Reprise foi a primeira novela da Globo a usar o recurso Closed Caption, processo que permite aos deficientes auditivos acompanhar o que está sendo dito nos programas por meio da leitura de legendas que podem ser visualizadas na tela. Foi reexibida recentemente na íntegra pelo Vivo entre 24 de outubro de 2022
Até agora há pouco, né? 13 de julho de 2023, substituindo Alma Gêmea e sendo substituída por Escrito nas Estrelas, que a gente vai ver algumas décadas à frente, aqui nesse especial, na faixa das 3h30, com reapresentação às 11h50 da noite e maratona aos domingos, das 12h20 às 7h10. E essas foram as novelas dos anos 90. Gente, só novelão, né? E olha que a gente ainda tá na parte das 6. Quando a gente chegar na novela das 7, ó, só a farofa, só a farofa. Na semana que vem a gente volta com as novelas da década, né, dos anos 2000. Nas novelas dos anos 2000. Aí depois a gente vai ter da década de 10, né, que é de 2010 a 2019, por aí. E depois a década de 20, que é a fase atual. Então, um beijo a todos vocês. Eu esqueci o resto da introdução, mas eu vou deixar isso aqui no vídeo mesmo, tá? É tanto vídeo que eu já nem lembro mais o que eu tenho que falar. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Se vocês aí, de carreira, achar pra todo mundo e até mais.